Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos hoje para mais um bate-papo incrível, espero que você goste. E continuando as nossas aulas de obsessão, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa formação do ovoide e dos elementais, para que você entenda o efeito reverso, ou seja, como é importante você ter uma vida altruísta, uma vida feliz, constituída de união, fraternidade. Pode parecer um assunto religioso, mas não é. É de suma importância, pois entra no aspecto que a gente estuda muito aqui, que é o inconsciente coletivo. Mas para começar a gente vai falar sobre alguns assuntos e depois a gente faz o fechamento. Eu quero que você se abra a esses pensamentos, abra sua consciência, para que você comigo monte este pensamento. E eu começo fazendo um desenho aqui de uma forma muito comum, né, no âmbito místico, que é o triângulo. Talvez você não saiba, mas o triângulo ele está em vários lugares e tem uma doutrina misteriosa atrás deste triângulo. Existe um sigilo aqui que talvez parte disso eu possa abrir com vocês. Como por exemplo, para aqueles que, como o Daniel, que já está vendo o assunto da Cabala e outros membros aqui do canal, nós podemos pegar aqui, né, a primeira parte da árvore da vida, vocês vão encontrar, né, este triângulo, né, lá também. Mas, por incrível que pareça, também você vai encontrar este triângulo no Haku. Haku é um símbolo do Reiki, né, da medicina japonesa, né, que constitui em que tudo que você coloca dentro do triângulo num exercício de pensamento e você imagina um raio, né, vamos dizer assim, né, um raio que atinge alguma coisa. Não sou desenhista, já falei aqui, por favor, compreendam, né, que ninguém dá para fazer tudo nessa vida, né, inclusive desenhar. Então o que é o Haku? O Haku é um símbolo que se forma assim. Geralmente você faz assim com a mão. Veja essa posição da mão e você forma o Haku. Então, o Haku ele é um fechamento. Quando você fecha o Haku, aqui tudo que você colocar no pensamento e imaginar vigorosamente um raio, você irá estar queimando, destruindo. Mas depois eu explico por que eu estou montando toda essa linha de pensamento com vocês, tá? Vai juntando tudo aí, é um quebra-cabeça aqui. Então, se nós encontramos esse triângulo na Cabala mística, ou seja, na Cabala judaica, nós encontramos esse triângulo aqui no Yantra, Yantra indiano, ou seja, da Índia, né? O Yantra seria a geometria sagrada hindu, né, onde você vai ver a cosmologia hindu. Então, você vai encontrar essa mesma referência nesses aspectos. Agora, quando a gente fala de obsessão, ovoide, assuntos mais espirituais, isso estava guardado dentro de uma doutrina, ou seja, nem todo mundo tem acesso a esses conhecimentos. Talvez nem você que escute esta aula possa estar entendendo exatamente tudo que a gente vai falar aqui. Mas isso é para você entender e a gente chegar nesse inconsciente coletivo e a manipulação das massas, a nossa manipulação, a mistificação, que é o que fazem hoje em dia, né? Quando você se pega numa conversa de família, conversando sobre um assunto coletivo que todo mundo está falando, você já caiu numa certa mistificação de massa. Ah, quer dizer que eu tenho que ser chato pra caramba, que eu não tenho que trocar ideia? Não, pelo contrário. Você tem que entrar no meio da conversa rindo muito e cada vez com muito mais humor, porque você sabe que todo mundo ali está nesse estado coletivo. Cabe a você libertar todos eles? Não. Cabe a você libertar-se a si mesmo, a si mesma. Não cabe a você mexer com os outros, tentar libertar a vida dos outros. Isso não é algo que é para você e você nem deve se preocupar com isso.
Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem sua mente. E de tempo em tempo, a mente ela vai se despertando, até que um dia ela, de certa forma, ela fica vigorosa no sentido de não desistir das suas metas, não desistir do seu objetivo, né? Então, voltando ao Haku, o triângulo ele é um fechamento, né? Então, quando você fala assim, da onde vem essas referências? Pai, Filho, Espírito Santo. Quando você vê a trindade hindu, né? Vishnu, Brahma, ou seja, Shiva, Vishnu, Brahman, né? Você vai sempre ver um triângulo de fechamento de poder. Como se em todo o universo tivesse uma estrutura triangular, né? E dentro dessa estrutura triangular você vai encontrar pirâmides pelo mundo inteiro, como se guardasse um mistério, um segredo, né? E deve ter muito mais ligado a tudo isso aqui. Mas guarda essa informação aí, tá, para vocês. Guarda essa informação. Vamos a 4 pontos agora aqui, interessante. Vamos colocar aqui 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vamos colocar 5, tá? Para vocês entenderem. Veja só, isso aqui é uma teoria, tá? Não quer dizer que seja assim. Você não precisa acreditar em nada disso. Isso aqui só é parte do que a gente está ensinando para você, vamos dizer assim, usar para abrir sua mente nesse triângulo de pensamento que a gente está fechando aqui, nessa parte da nossa formação. Vamos deixar aqui 4 mesmo, tá? Vou deixar quatro posições aqui. Então nós vamos começar primeiro com o reino dos elementos. O que seja o reino dos elementos? É tudo que forma a nossa matéria. A nossa matéria é eterna, ela vai se transformar, modificar, mas ela sempre existirá, tá? Ela é uma coisa existente, criada, e tudo que é criado por Deus é eterno. Ou seja, nós morremos, nosso corpo fica, ele vira terra novamente, ele se dilui no meio de tudo isso, entra de novo numa árvore, entra no estômago, alimenta outros seres humanos, é um ciclo. O elemento é um ciclo eterno, ele sempre irá se transformar e se divinizar também junto com a nossa evolução, né? Ou seja, todos os elementos serão libertados do espírito eternamente, ou seja, sempre terá essa aglutinação, esse peso, e depois irá ficando leve. Ou seja, cada vez ficando mais sutil, até esse desligamento da matéria. Mas não quer dizer que o espírito não tem uma ligação com essa matéria, ok? Então os elementos aqui nós podemos colocar pranayama, fluido cósmico vital, como dizia o espiritismo. Então cada doutrina secreta, cada religião, a Gênese fala de uma matéria, né? Tudo nós vamos classificar como elementos. Dentro do nosso plano, dentro dessa matéria, no universo inteiro, existe uma coisa chamada minerais. Então, é bem provável que ao Deus expandir todas as formas, todas as criaturas, ele vamos dizer assim, você é perfeito, você não pode ser condenado e nem gratificado, como diria a literatura antiga. Porque você, como espírito, não tem como ser gratificado pela matéria. A única gratificação real que existe para o espírito é esse eterno desligamento, ir se desligando da matéria gradualmente até o ponto de conseguir manipular toda a matéria sem estar aderido a ela como a gente está. Mas de início, como diria a literatura, nós somos feitos de forma simples e ignorante. Eu não gosto da palavra ignorante, tá? Eu gosto da palavra de adormecido, porque acredito que, por ser uma emanação divina, nós tenhamos essa ligação com todas as informações do universo que já eram criadas antes da gente despertar. A gente está desde o começo, a gente sempre existiu, e
eternamente existiremos, assim diz o Bhagavad Gita. Então, veja só, vamos fechar o pensamento, espero que você consiga me acompanhar. Então, nós somos inseridos num mundo mineral, ou seja, num mundo denso, para que de início a gente se acople à matéria. Depois nós vamos para o reino vegetal. É bem provável que muitos de nós já tenhamos sido árvores por muitos anos, séculos, sentindo, ligando o nosso sistema de existência físico, de DNA, nós estamos formando um corpo. Veja só, nós começamos com os elementos, ao entrar no elemento nós somos inseridos junto com a energia, com a matéria, emanados junto com isso. E dentro disso a gente vai nós vamos falar depois das três grandes, as três secretas, né, as três compaixões mais secretas que existem no universo, poucas religiões falam disso. Aí nós somos inseridos no vegetal. Aqui começa já um processo de despertar. Vários cientistas já fizeram exames em plantas em que eles colocavam vários sensores e quando eles pegavam uma tesoura e ia cortar um galho da planta, ela vibrava. Lembra que eu falei de Munana no curso Cosmovisão Andina? Todos têm Munana. A planta tem Munana. E onde existe Munana, que é o desejo forte de viver, existe um espírito, tá? Só não existe espírito aonde força espiritual é onde não tem Munana. Se você vê uma briga entre bactérias, estão lutando células ali para sobreviver e uma foge da outra, que é a invasora, se defende, existe Munana. Existe alguma condensação espiritual ali, de preservação. É uma regra do universo. Tá? No universo existe Munana, autopreservação, equilíbrio. Tá? Então a planta ela tem esse quesito. Tá? E nós chegamos aqui ao reino animal. Tá? E não preciso nem falar que o reino animal somos nós. Nós estamos inseridos nesse processo animal. E animal pode entrar nos animais, pode entrar em todos. A questão que neste plano que a gente vive, a escala superior é a humana. Ou seja, nós não somos... Estar superior não é ser melhor do que nenhum desses estados, desses estágios. É ter passado por eles para se despertar. Ok? Então nós chegamos no reino animal. E outra hora a gente fala disso, né, do quinto aqui que eu tinha apagado, mas tudo bem, vamos colocar. Estado angelical, ou seja, os anjos. Ou seja, a uma hora no estado espiritual, nesse perispírito criado, ele pode ter várias formas. A emanação muda de poder, vamos dizer assim. Existe uma atribuição maior. Mas aqui, até chegar aqui, tem muitos nascimentos aqui. Em muitos planetas ainda existe esse mesmo estado aqui, tá? Esse mesmo estágio. E este aqui já é um processo de desligamento total da matéria e de entrar nela e sair na hora que quiser, ok? Seria a palavra aqui no japonês, Daikomyo, ou seja, aqueles que estão inseridos próximo da luz, mas voltam por compaixão e misericórdia, ok? Que é uma das três misericórdias sagradas. Mas vamos lá, vamos entrar num outro ponto aqui, para vocês entenderem. Agora nós vamos entrar nas três maiores misericórdias divinas que Deus permitiu para a gente, tá? As três principais misericórdias, né, vamos dizer assim, compaixão seria uma coisa mais humana, né? Deus talvez seja misericordioso. A primeira é ter nos colocado no plano da matéria, ou seja, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, Ele, como espíritos simples
eternos e poderíamos ficar uma eternidade como energia, né? Como elemental, né? Como a gente tem falado aqui. Quando a gente fala elemental, interrompendo um pouco aqui, quando a gente fala em elementais da natureza, a gente pode falar de forças ali espirituais que estão ali condensadas e manifestas. Podemos colocar energia manifesta e imanifesta também. Imanifesta não quer dizer que não exista, mas está ali num estado dormente, adormecido, esperando o melhor momento para ativar, para acordar, vamos dizer assim, despertar. Mas tudo tem o seu momento e a primeira misericórdia é você já estar neste plano material. Ou seja, você saiu desse elemental, do sutil, eternamente você foi colocado e você começa esse movimento de despertar. Existe uma grande ansiedade de evolução incutida em nós. Como Munana, que é o desejo de viver, ele na verdade ele se esconde dentro de um desejo muito grande de viver. Tá? Ou seja, viver para quê? Nosso desejo de viver não é só egoísmo de medo de morrer, de querer aproveitar as belezas da vida, está no desejo de desenvolvimento. Nós temos um desejo muito grande de se desenvolver, de crescer, de voltar para o plano divino. Então, a primeira grande misericórdia é ter nos inserido dentro do plano da matéria. A segunda grande misericórdia são o que a gente pode chamar de arquétipos. O que são os arquétipos? São as diversas formas criadas por Deus, das quais nós, como espírito, iremos ser inseridos. Nós vamos passar por várias formas pelo universo afora. Forma humanoide divina, ou seja, ter sido feito à semelhança de Deus, está escrito na Gênesis, né? E então você vai falar assim, mas justamente a forma de Deus é aquela. Tá, em outros planetas, todos os planetas que têm vida são exatamente humanoides como nós? É exatamente assim, nessa estrutura? Haverá uma aproximação disso, mas longe de ser igual, ok? Temos só no planeta aqui, segundo a literatura védica, nós temos 8 milhões de formas diferentes. Só aqui no nosso plano. 8 milhões de formas diferentes. Então, por aí você tem por base do que a gente está falando aqui. Okay? 8 milhões. Então, a segunda misericórdia, mais assim, sigilosa, secreta, é os arquétipos, são as formas. Quando a gente é inserido numa forma, num contexto, a gente começa a entender através das complicações que existem naquela forma, assim como existem as complicações humanas, a gente sente todas as dores, as sensações, os prazeres de ser um ser humano, e isso vai provocando um despertar na gente, em nós seres humanos. Então, cada vez que a gente passa por um problema, a gente está despertando. Despertando o quê? Vigorosamente para um outro patamar, né? Para o patamar da liberdade espiritual que nós estamos falando, que na verdade é a liberdade material. Somos nós que escolhemos, né, tudo isso. A terceira grande misericórdia já consta no Pai Nosso, né, vamos dizer assim. Né? No fundo, se releva muito das nossas incapacitações. Ou seja, se no plano você tinha que desenvolver um X programa, né? Ou seja, você tinha, né? Então aqui nós podemos dizer essa terceira misericórdia aqui como né, misericórdia mesmo divina, né? Misericórdia no sentido de misericórdia do Espírito. Ou seja, Deus vai relevar muito da nossa falta de produtividade, da nossa preguiça existencial, porque no fundo a gente deixa muito a desejar. A gente poderia mais, deveria mais, mas por que a gente entra no processo no mal,
que é o processo, que é o retrocesso, que a gente vai chegar aqui, tudo isso aqui para nós chegar nesse ponto, nesse retrocesso. Por que a gente tem o retrocesso? Porque a gente tem que evoluir e a gente para de evoluir por apego, por sentimentalismo, por vários fatores, egoísmo, que vai fazendo com que a gente faça o mal. A palavra mal é tudo aquilo que faz você regredir ao estado que nós vamos chegar aqui, que é o estado ovoide. Tá? Mas para isso você precisa entender no que você está inserido, num processo de misericórdia. Ou seja, o que é misericórdia? Nada mais é do que amor divino pelo ser, onde ele disponibiliza para esse ser um monte de equipamento, arquétipos, um monte de arquétipos para você despertar, para você filho de um Deus, que vamos falar no fator humano, vamos dizer assim, o filho de um milionário. Ele é criado de um jeito humilde, para que a criança não tenha noção do vislumbre do que ele pode fazer com toda aquela energia, com todo aquele dinheiro, né? Ou seja, a quantidade de besteira que uma pessoa pode fazer sem ter conhecimento é muito grande. E esse pai que é rico, ele não deixa a criança entender a potencialidade, o poder que tem para não fazer besteira e estragar com a vida de todo mundo. Então, essa criança ela pode se tornar arrogante, pode maltratar os empregados da família, pode destruir uma empresa e desempregar 1000 funcionários. Esse cara é rico e ele, só que atrás daquela riqueza tem uma responsabilidade que ele cuida de 1000 famílias, 1000 empregados. Então um filho irresponsável, quantos você já não viu, que pegaram o negócio dos seus pais e acabaram com tudo, acabaram com a riqueza, desempregaram pessoas, e são pessoas arrogantes, que maltratam pessoas, não é? Então Deus nos coloca neste processo de ignorância total, de toda a sua força, energia, do que a gente é também, porque parte do que somos ele também é. Então isso é bloqueado, tá? Isso só vai sendo aberto à medida que você evolui espiritualmente, tá? Então isso é um processo que é matemático, ou seja, você vai girando travas através das formas, você vai sendo inserido em formas e planos e assim sucessivamente. O que você precisa desenvolver fortemente, e eu recomendo para vocês, é sempre vontade de evoluir, vontade de crescer. Mesmo que você esteja errando, fazendo tudo errado, cheio de, a palavra pecados, vamos dizer assim, né? Não gosto muito dessa palavra também. Ela foi associada muito a céu, inferno, e para mim nada disso existe do jeito que falam, tá? Pelo menos é o que eu leio, em todos os mistérios que eu leio, não é desse jeito, tá? A coisa é multidimensional, tem uma dimensão bem próxima aqui, ela pode se manifestar a qualquer momento, tá? Tanto boa quanto má também, no sentido de provocar essa regressão que nós estamos falando, nós vamos abordar isso, tá? Então eu quero encerrar agora nesse momento a aula neste ponto, tá? Que aí nós vamos continuar na outra. Que é aqui. Você está inserido num processo de misericórdia em que você é um devedor de Deus, tá? Porém, no sentido de que por gratidão, tá? Ele não quer nada de você, ele não precisa de nada. Toda a matéria que está aqui é eterna, então já existe. Então ele não tem pressa, ele não está nem aí. Se você desiste, abandona, fica com pirraça, tá? Ele não está nem aí. A verdade é essa. Tipo, tá, uma hora você acorda, eu não tenho pressa. Você está aí, ó, brincando, tá brincando com a matéria, faça o que você quiser. Fica com essa forma aí, ok? Vamos ficar por aqui, convido você para a próxima aula, onde eu vou continuar, tá? Daqui onde eu estou, ok? Porque está dando 20 minutos, eu não quero cansar vocês. Um abraço a todos, serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.